Shalom, obrigado por estar conosco na nossa programação que tem acontecido todos os dias de segunda a sexta. Você é muito bem-vindo. Está começando o programa IECG para você. Estamos nos aproximando do final do ano e no final do ano muitas pessoas elas planejam o futuro, planejam 2018 e é muito importante mesmo. Os sonhos, eles vêm de Deus, é uma linguagem do Espírito e nós somos um povo que aprendemos a sonhar. Deus, ele planta sonhos no nosso coração, os pensamentos de Deus liberados sobre nós. Eu quero convidar você para estar conosco, para sonharmos juntos os sonhos do coração de Deus. Cada palavra liberada da parte de Deus sobre nós, ela traz consigo uma carga poderosa de sonhos. E Deus nos dá habilidade, sabedoria para alcançarmos os sonhos. A palavra de Joel diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os nossos velhos, eles sonhariam e os nossos jovens teriam visões. Isso se confirma no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, que é o mesmo texto. Os nossos jovens terão visões e os nossos velhos sonharão. Olha que coisa extraordinária. Há sonhos da parte de Deus para os jovens e até para os velhos. Eu quero chamar você para sonhar conosco. Neste final de ano, muitos sonhos serão plantados no seu coração para 2018, 2019, 2020 e aí vai. Vem estar conosco. Deus que te abençoe. Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você na TV. No programa de hoje nós teremos um momento de louvor, teremos uma matéria sobre o FA, Filhos Aliançados pela Herança, um ministério de filhos de pastores. E também um testemunho de restauração na vida de um casal. E claro, uma palavra abençoadora do nosso apóstolo. Continue conosco e você também pode nos seguir pelas redes sociais e ser tremendamente abençoado por lá também. Que Deus te abençoe. Quero ser como tu, quero ter tuas marcas. Olhar como olhas, ser tua imagem e semelhança. Mansidão, compaixão e amar o outro como a mim. E o meu coração prostrado aos teus pés, molda-me, me faz andar conforme tu queres. Sou como barro em tuas mãos, me faz como tu. Quero ser como tu, quero ter tuas marcas. Olhar como olhas, ser tua imagem e semelhança.
me levar, eu sou morada. O Senhor é minha habitação. Está chegando o grande dia, o dia do seu milagre. Temos uma proclamação de fé e por 21 dias oramos, jejuamos, nos consagramos como Igreja Evangélica em Campo Grande, gerando milagre. O mês de dezembro para nós é um mês muito especial, que é o fechamento do ano. E eu sei que há expectativa no seu coração para as realizações daquilo que você planejou. Talvez na sua jornada e na sua caminhada você se deparou com momentos difíceis, mas nós queremos convidar você para estar conosco. Sua fé vai ser ativada. Você pode trazer uma fotografia de um parente, de um filho que você ama, que está desgarrado e distante. Você pode trazer também uma fotografia do seu pai, do seu vizinho, de alguém que você ama e que você gostaria que ele fosse alcançado e resgatado. Você pode trazer também uma conta que está em atraso. Talvez você sonhou e você comprou algo e você não tem conseguido honrar com os seus compromissos. Traga a nota fiscal. Se há algum contrato também que está como que embaraçado, você pode trazer esse contrato que está as portas como que se fecharam. Você pode trazer este contrato. Nós estaremos orando e nós cremos que tudo será aberto pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que abre portas e a porta que Ele abre ninguém fecha. Também a porta que Ele fecha ninguém abre, mas nós cremos no poder da oração e o Deus que responde ao nosso clamor. Vem estar conosco nos dias 22, 23 e 24 agora de dezembro, o dia do seu milagre. Espero você! Olá, nós estamos começando mais um programa de Filho para Filho e hoje nós vamos entrevistar o nosso querido pastor Lucinho, esse meu amigo maravilhoso, esse cara lindo, que apesar de não ser filho de pastor, tem treinado e tem pastoreado muitos filhos de pastores e ele também é meu pastor, é um cara que me inspira muito, é um cara que tem me ajudado bastante no meu ministério e ele foi um dos caras que mais incentivou o retorno, ou melhor, o começo desse Ministério do Fá. E eu sou muito grato a você estar aqui hoje. Muito obrigado. Aldo, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por me receber. Pastor Lucinho, todo filho de pastor tem que ser pastor também? Então eu vou responder contando uma história. Eu virei para o Davi, meu filho, e ele fez uma peça de Lego. E eu virei para ele e falei, Davi, você é o cara, é difícil demais montar isso aí. Sabe quando você crescer, você podia ser engenheiro, ou astronauta, ou médico. Aí o Davi ficou assim assustado, 11 aninhos me olhando. Aí ele falou, eu não tenho que ser pastor não, pai? Eu falei, não, filho, Deus te livre. E ele foi caladinho na mãe dele e falou, mãe, o pai falou que eu não preciso ser pastor. Eu senti que naquele momento eu libertei o Davi até para ele ser pastor. Que agora ele pode fazer de ser pastor uma opção, junto com o engenheiro, mas eu só disse para ele, você precisa só trazer glória para Deus. Ele gosta muito do Messi, do Neymar, dos jogadores. Eu falo, olha, se você for um jogador de futebol, você vai jogar bola para a glória de Deus. Você pode comer um prato de comida para a glória de Deus, construir um prédio para a glória. É isso que você vai fazer. Mas um louco por Jesus você vai ser. Ele falou, não, pai, aí também é lógico que eu vou ser, né, pai? Não estou falando disso, estou falando de profissão. Eu falei, não, você está livre, filho, vai ser o que você quiser na vida. Então não tem que ser. Não tem que ser, e eu fico triste com os pais que põem esse peso no filho. Em Belo Horizonte, uma filha, um pastor morrendo, segurou a mão da filha, a última palavra dele para ela foi, seja como Ana Paula Valadão, e morreu. Então a filha viveu um peso que teve que se tratar, porque que eu saiba, Ana Paula só tem um, Aldo só tem um, Lúcio só tem um. Então ninguém tem que ser o que Deus não chamou para ser, e não são os pais que determinam, os pais dão um rumo, mas se o filho, se aquilo for o chamado, realmente Deus vai orientar o filho para que isso aconteça. Joia, maravilha, muito obrigado. Acho que liberou a alma de muita gente agora, né? Lucinho, o nome do nosso ministério é Filhos Aliançados pela Herança. E eu sei que um pai tem muito a passar para um filho, mas eu acho que um pai pastor, ele passa muito mais para um filho, porque ele passa a palavra de Deus.
Dentro desse contexto de herança, o que você acha que um filho pode absorver e viver dentro do contexto de vida de um pastor e família? A vida de um pastor, ela pode ser uma coisa maravilhosa ou até uma grande tragédia. O filho pode ler o pai como um cara que se doou por tudo menos por ele, mas se o pai souber, a Bíblia diz que o homem sábio do seu tesouro tira coisas boas. Então ele faz do ser pastor o grande pretexto para poder guiar os filhos na vida, não somente até Deus. Então eu acho que a riqueza disso é muito grande, porque o pastor conduz e o pai também. Então se você traz isso para o contexto do lar, você é um pai pastor, é um condutor, é o melhor amigo. Hoje mesmo a minha filha, enquanto eu estou gravando essa entrevista, daqui a pouco ela vai para uma festa. É uma festa que nem todo mundo é cristão, é uma festa onde algumas amigas mostraram para ela os vestidos que são vestidos mais curtos. É uma festa onde vai ter música que não é cristã, vai ter lá um bocado de coisa. Mas alguns amigos da igreja vão. Eu quero preparar minha filha para ela ser uma pessoa que ela consegue não só lidar em ambientes cristãos. Então eu sentei com ela e treinei ela para a festa. Falei, vai acontecer isso aqui lá, provavelmente você vai ser cantada assim, vai rolar isso. E eu, como pai, sentei sem camisa, bati um papo. Falei, aí o que eu faço, pai? Você tem 1000 atitudes que você pode ter. Você pode fazer igual suas amigas, ou você pode fazer assim. E fui falando, e no final de tudo ela falou assim, eu tenho que lembrar que eu sou sua filha. Falei, tem isso também. Então, no fim das contas, eu não lembro que ela é filha do Lucinho. Eu estou só orientando minha filha. Ela que lembra que ela vem de uma herança, de uma casa, onde todo dia à noite eu oro e falo, Senhor, nós não queremos ser loucos por Jesus de fachada. Esses meninos têm que te seguir de verdade, dar experiências para o Senhor, para eles. Então, isso replicou lá na experiência da festa. E eu amei isso, porque quem lembrou disso foi ela. Então, eu sou um pai orientando, como qualquer pai faz, de qualquer religião ou de nenhuma religião. Mas ela lembrou, não, meu pai é pastor também. Então, ela pegou tudo que eu falei e lembrou, é o meu pai e é o meu pastor que está me orientando sobre uma festa. Curti muito isso e acho que é assim que tem que ser. Maravilha. Você é um pai moderno, mas ao mesmo tempo você é um pai que exerce os princípios da Bíblia dentro do seu lar. Eu sempre tenho um entendimento de que o filho do pastor ele tem um grande potencial de ser um grande líder, tanto na igreja quanto fora, pelo contexto de vida que se vive, por tudo aquilo que ele absorve na vida do pastoreio e as coisas que ele vai vendo na vida dos pais. Você acha que um filho de pastor bem treinado, ele pode ser a resposta para uma geração que se tornou até mesmo muito religiosa? Eu acho. Eu tenho o exemplo do meu pastor lá, o pastor Márcio. O pastor Márcio é um homem que ele está há 42 anos na mesma igreja, nunca teve um escândalo, um homem que tem livros escritos, já rodou o mundo, a igreja dele tem milhares de pessoas, mas a gente vê que os filhos estão indo além. Então, você livra o seu filho de passar as coisas que você passou. Eu prego, por exemplo, sobre pornografia. E eu digo, por exemplo, se você não vencer a pornografia, você deixa para o seu filho ter que vencer essa guerra. Você vence a inveja. Se você não vencer a inveja, o seu filho vai ter que vencer isso. A pobreza, a mente mesquinha, a mentira, seja o que for. Então, se eu tiro da vida do Davi e da Emily essas pedras que eu tive que enfrentar, quando eles chegarem na minha idade, eles estão muito à frente de mim porque não tiveram que passar o que eu passei. Porque o pai foi na frente e limpou o caminho. Mas o pai tem que saber limpar o caminho. Não é virar e falar assim, agora eu quero ver quando for sua vez. Porque você está falando isso agora, mas eu quero ver quando... Não, aí você não está fazendo nada demais. É purificar uma geração para que ela cada vez mais cedo atinja o seu objetivo. Então não é porque eu fui pegar meu primeiro avião para o exterior aos 20 e poucos anos de idade que a minha filha tem que ir para... Eu virei para meu filho outro dia e falei, filho, com a sua idade, sabe onde seu pai não sabia nem o que era videogame, eu nunca tinha pregado na igreja, você já pregou, você já leu a Bíblia 4 vezes, eu já soltei a alma do cara para ele ser o que ele quiser, eu estou indo na frente deles, é tão legal, a gente viaja e eu ensino lá no local, tivemos a oportunidade em Israel, olha aqui Davi, olha aqui Emily, aqui Davi venceu Golias, você vai ter que vencer seus Golias,
Mas o seu pai já deu nele um soco na cara, você já vai pegar já meio mole. Então, isso tudo libera o potencial de Deus na vida da pessoa. E o pai e a mãe é essa pessoa, é o técnico de futebol. A gente não joga a bola, mas a gente fica na beira do campo dizendo o que fazer. Se o menino quiser fazer, ele vai fazer. E vai fazer muito gol. Se não quiser, eu te garanto que uma hora ele vai chegar na beira do campo e falar assim: eu tô quase morrendo aqui nesse jogo, mas eu também não tô te obedecendo em nada. Então, nós não vamos fazer pelos nossos filhos, mas a gente tem que ficar ali na beira, dizendo assim, 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 assim. E se eles seguirem, não há limite para o que eles vão ser. Não há limite mesmo de uma geração para outra. O que Deus vai produzir é inimaginável. Maravilha. Eu também penso dessa forma. Eu acho que nós temos que sempre pensar em libertar os nossos filhos. Converso muito com a Rebeca que nós temos que adequar as nossas vidas aos meninos que estão vindo aí. Então a gente tem que ir vencendo algumas coisas para eles já nascerem com essa vitória garantida. Você também agora sim, recentemente, nos últimos 10 anos, né, você também é filho de pastor. Como que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Foi engraçada, porque eu me tornei pastor e meu pai se tornou inspirado em mim. Mas como eu sempre o vi como meu pai e o meu líder espiritual, porque minha mãe morreu, então ver meu pai como pastor e ser filho de pastor causou um impacto muito grande na minha vida. Eu não sou o filho Houve uma época na minha vida que meu pai fazia linguiça, vendia linguiça para restaurantes. Então, o Lúcio linguiceiro, meu pai também chama Lúcio, e o Lúcio pastor. É tão diferente isso, assim, soa diferente. E eu nunca pensei que o peso que eu vivia, que os meus filhos viveriam. Então, se eu não fosse filho de pastor, eu não entenderia meus filhos hoje. Engraçado que você pode ser filho de qualquer pessoa e o seu pai tem um carro bom, mas se você é filho de pastor e tem um carro muito bom, olha o carro que seu pai tem, né? A questão de não ter nome, é o filho do Lucinho. Não, gente, é o Davi. Trata o cara como Davi, que eu fico nervoso quando eu ouço isso. Cadê os filhos do pastor Lucinho para tirar a foto? A hora que a gente souber chamar o nome, eu falo assim com as pessoas, a hora que a gente souber o nome deles, quem sabe eles vêm, né? Aí falo rindo, mas é para mostrar para a pessoa a identidade. Então, a gente comprou uma casa nova agora. Eu já estou conversando com meus filhos já. Gente, nós vamos para uma casa nova, a casa é muito legal. E, pai, já vão falar, porque eles entendem as redes sociais. Então, uma coisa é você e a Rebeca. Vocês vão ter filho em breve, e aí pega lá, não importa o que sai nas redes sociais, seu filho não vai saber ler, mas os meus sabem. Então, um filho que pega e chega chorando perto de você e fala assim: pai, por que esse cara escreveu isso de você? Eu te conheço, eu sei que você não é nada disso. Aí você não sabe, se você quebra o celular, se você quebra o cara, se você briga com sua filha, você tem que acalmar e falar assim: eu sou filho de pastor, eu tenho que entendê-la e ela é filha de pastor ou filha. É porque a gente tem a vida muito exposta, a gente faz a loucura por Jesus, de pregar Jesus abertamente. Então, ao fazer isso, a gente expôs a nossa vida, dá direito às pessoas de gostar ou não gostar, mas deixa eles para lá. Aí eu falo um monte de frase com ela, aí ela limpa as lágrimas. Aí quando ela sai, aí eu choro. Eu fico maluco, mas aí eu me acalmo. Para mim foi uma experiência rica, porque senão eu não entenderia o Davi e a Emily. Vamos para a nossa última pergunta. Pastor Lucinho, diante de tudo que a gente tem visto em relação a pastores e família, você acha importante um ministério específico para filhos de pastores? Eu não acho importante, eu acho fundamental. Porque a negligência com a família do pastor é muito grande. Me amar e não amar minha família é não me amar. A noiva de Jesus é Jesus. Jesus é a cabeça. Se você der um soco no meu corpo, a cabeça dói. O corpo e a cabeça são uma coisa só. Então, a minha esposa, ela não é importante. Ela sou eu. Meus filhos são... Eu estou aqui, eu estou pensando neles. Aí eu chego lá, eu estou com eles. Eu posso ir para onde for, a minha família é parte de mim. Então, se a igreja não cuida da família do pastor, ela está dizendo para o pastor o seguinte: eu só quero você, e eu só quero você enquanto você é útil. Muitos pastores sofrem de diabetes, de AVC, de doenças, ou são por algum momento da vida impedidos de pastorear, e de repente são descartados, porque o cara só é válido enquanto produz. Mas às vezes o que fez o pastor parar foi um problema dentro de casa que a igreja poderia ter ajudado. Uma filha que engravidou, um filho que se perdeu nas drogas.
E aí todos vão dizer, cuidou muito da igreja, não teve tempo de cuidar da casa. Mas o que a igreja fez para cuidar? Eu quero encerrar aqui contando o que um pastor amigo meu fez. 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais velho começou a fumar maconha. O pastor descobriu. Sem falar com a mulher, ele foi no púlpito, domingo de manhã, e falou assim, uma igreja de 1.000 pessoas que ele começou do zero, visitando de casa em casa. 1.000 pessoas em Betim, Belo Horizonte, na grande BH. E ele disse, estou entregando o pastoreio da igreja. A mulher dele ficou louca. Falou, no final do culto eu quero reunião com os pastores, nós vamos ver quem vai assumir interinamente até a igreja decidir. Aí bafafá, na reunião ele falou, gente, eu estou largando porque meu filho está usando maconha e é o seguinte, eu vou usar maconha com ele, mas esse menino eu vou recuperar ele para Jesus. Não quer saber do filho de ninguém, porque ninguém me deu tempo para nada, eu fiquei igual louco nos últimos anos criando essa igreja, perdi meu filho. Aí passou a igreja lá para um auxiliar, o menino ia na boca comprar droga, o pai ia junto. O menino ia para a porta da boate, o pai sentava do lado de fora e o pastor gordão ficava na porta. 5 horas da manhã o menino saía, ele falava, filho, foi bom? Foi bom, pai. Ele nunca deu lição de moral no filho. Ele ia com o menino lá na boca para proteger o menino, não para incentivar ele a comprar. O menino ia no motel, onde fosse, o pai anulou a vida e ficou só por conta do filho. Um dia, o filho saiu de um bar, olhou, pegou na camisa dele e falou assim, até quando você vai me amar? Para de me amar. Esse seu amor está me agredindo. E daquele dia em diante o menino mudou de vida. E a história mais linda, o menino hoje é pastor de uma igreja de 500 pessoas e o pai é auxiliar numa outra. Então o filho é pastor. O filho tem CD gravado de música eletrônica gospel. O menino foi recuperado. Então é uma das histórias mais... O pastor não pegou a igreja de volta, mas ele pegou o filho de volta. Então eu acho que a gente tem que fazer isso, para que o resgate da família não seja só dependendo do pastor. Impressionante. Eu acho que tem muitos pastores que dão mais atenção para a igreja do que para a família. E para mim, a igreja de um pastor é a família. Muito obrigado. Muito bom ter você aqui com a gente. Alegria minha. Obrigado pela entrevista. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Terminamos mais um de Filho para Filho com o amado pastor Lucinho. Incrível, foi maravilhoso. Muito obrigado, pastor Lucinho. Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo, galera. Até mais. Somos discípulos da IECG. Estamos aqui para falar sobre restauração de casamento. Nós somos casados há 29 anos. Desses 29 anos, 20 anos nós vivíamos juntos. Nós não conhecíamos o amor de Jesus. Então era tudo normal, não precisava ter o casamento. Desta união nós temos 4 filhos, né? E 5 netos hoje. E, como eu disse, era tudo normal, não precisava ter o casamento, até que nós conhecemos o amor de Jesus e passamos a entender a palavra de Deus. E aí nós vimos que nós estávamos totalmente errados e que não era normal, nós estávamos vivendo a nossa família de uma forma anormal. Para o mundo, tudo é normal. Brigas no casamento, traição, a falta de relacionamento, de conversas com os filhos, você não ter tempo para os filhos, viver simplesmente trabalhando. Então, isso era normal para nós. Quando nós conhecemos Jesus através da IECG, nós passamos a entender que nós estávamos vivendo na contramão do projeto que Deus tinha para a nossa vida. E aí sim começaram-se os problemas, porque vieram os conflitos pessoais nossos, não entendendo direito como conduzir, como você readequar a sua família
para estar vivendo a luz da palavra de Deus. E aí entram os nossos mentores. A Visão Celular, ela é uma bênção por isso, porque existe um acompanhamento, né? A minha pastora esteve comigo o tempo todo ao meu lado, me orientando, me explicando. Às vezes eu não concordava, porque você acha que a palavra de Deus é concordância e não é obediência, né? E Deus começou a restaurar o nosso casamento. Mas para isso Deus precisava nos limpar, verdadeiramente nos limpar, tirar todo o ranço, né, das coisas do mundo, aquilo que para nós era normal, Deus da minha infância, né, e não era, estava totalmente errado, como eu já disse. E aí começaram-se os conflitos. O Kleber foi transferido para Cuiabá, eu fiquei em Campo Grande, sozinha com os filhos, com os 4 filhos, já entrando na faculdade, aquele conflito de adolescência, e o Kleber em Cuiabá, e a gente já não conversava direito, porque ele lá, eu aqui com as crianças, e o nosso relacionamento começou a esfriar, né? Nós começamos a ter problemas no casamento, coisas que já existiam, mas nós não enxergávamos dessa forma. E aí, nesse meio tempo, eu fui transferido e realmente, assim, foi num momento muito ruim, porque foi num momento que eu ainda não tinha me convertido. A minha esposa que estava ali, seguindo a Deus e tal, e acho que foi uma prova de Deus, porque eu lá, trabalhando no Centro-Oeste, largado, sem entendimento, com as coisas do mundo, e eu me lembro uma vez que ela só me avisou, de noite, eu vou me batizar, amanhã tem batismo. E eu, como era muito durão, queria controlar todas as coisas, eu me senti ofendido por aquilo. E aí fiquei com mais, assim, na época, hoje não, mais raiva no meu coração por causa disso. E tudo que ela ia fazer, ela me comunicava assim por telefone, e eu distante. Aí a gente foi se esfriando, né? Até sexualmente teve um esfriamento. E aí eu vim para Campo Grande, comecei a ir na igreja e tal, mas mesmo assim querendo que ela me acompanhasse nas coisas. E aí Deus foi me tomando, a gente foi tendo entendimento da palavra, né? Toda a minha família, meus filhos, minha filha, que também pagou um preço, a Tatiane, né? Que dobrou muito o joelho no chão, e nós hoje verdadeiramente estamos, né, amor, na IECG, estamos com Cristo, porque nós pagamos um preço muito grande, né? A nossa filha pagou um preço muito grande. E aí nós tivemos uma decisão, né? Olha, esse negócio de não ser casado, onde eu vou, toda a célula que eu vou fala em casamento e tal, então vamos nos casar. Essa foi a primeira parte. Aí a segunda parte que nós decidimos foi fazer uma aliança entre eu e ela. Mas qual é essa aliança? Nós marcamos o casamento com uma média de 40 a 50 dias, mas falamos, bom, agora que a gente vai casar, então nós vamos ficar em santidade. Imagina eu em santidade, uma coisa que eu nunca fiz. Mas ali ficamos, né, dormindo na mesma cama, mas em santidade, esperando o dia do casamento. Aí depois eu falei, poxa, mas só casar, né? Eu não vou poder viajar, nada. Aí nesse meio tempo eu ganhei uma premiação da Nestlé, aonde ela pegou e tinha o direito de escolher o melhor hotel, né, o melhor lugar, e ela escolheu o melhor hotel. Só que quando ela foi num aposento que tinha ali à disposição, o hotel não disponibilizava aquilo lá, ele ficava bloqueado. E para a honra e glória do Senhor, quando nós chegamos lá, tinha dado o famoso overbook, né? E a suíte que a gente estava, que era a suíte dos príncipes, ela era fantástica, mas o coração dela, ela queria aquela outra suíte que a gente nem sabia o que tinha lá dentro. E aí a moça do hotel falou, olha, o senhor me desculpe, teve aqui um equívoco, o senhor vai ter que ficar na suíte do rei. E assim, eu acredito hoje, para a honra e glória do Senhor, que foi aquela santidade que a gente, e aquela obediência que a gente fez. A diferença que nós temos visto e temos entendimento do que é o casal estar casado e viver como nós vivíamos maritalmente antigamente, né?
O antes de nós nos casarmos, termos o entendimento, tudo era normal, né? Brigar era normal, era coisa de casal. Traição, é assim mesmo, você releva porque é homem, né? Então o homem ele é mais fraco, não sei o quê. Falta de tempo, de qualidade com os filhos, é assim mesmo, é a vida de trabalho, você trabalha muito, então você não acompanha teus filhos na escola, é assim mesmo, não sei o quê. E depois que você conhece, tem entendimento, né, e um acompanhamento, como nós temos dos nossos líderes, né, na igreja, para estar nos orientando, os nossos orientadores, você vê que não. Hoje a diferença que nós vemos no nosso casamento é 180 graus, né, amor? É a intimidade, né? Tudo nós temos dependência de Deus, né? O Kleber, ele era um homem que ele gostava gosta ainda, mas hoje de pagode gospel. Muito de pagode, ele era pagodeiro, tinha banda de pagode, né? Então saía para os pagodes no sábado e só voltava tardão da noite. Ou não voltava. Ou não voltava, né? Todas essas coisas assim. Eu ficava muito em casa com os filhos, a minha vida, o tempo que eu tinha no final de semana, não era do casal, era ele nos pagodes, eu com os filhos em casa, né? Hoje é totalmente o avesso. Hoje eu que fico tentando tirá-lo de casa. Vamos em tal lugar. Eu gosto de ficar em casa. Onde vai eu tenho que estar junto. Às vezes eu não estou afim. Ele fala, mas eu quero que você esteja junto. Então houve uma mudança total. A cumplicidade, o nosso relacionamento com os filhos hoje é maravilhoso. A gente consegue falar a mesma linguagem que os filhos. Com os netos, a gente causa até ciúme nos filhos, né, amor? Porque, com a gente não era assim, mas com os netos é assim. Mas aí a gente explica. Hoje nós vivemos à luz da palavra de Deus. Hoje a família é a nossa prioridade, né? A nossa igreja, Deus é em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, quando nós estamos errando, o Espírito Santo já puxa a nossa orelha, né? Hoje a gente sabe chegar e conversar, pedir perdão, pedir desculpa um para o outro. Antes não, cada um tinha que digerir tudo e ficar de boa, fazer as pazes. 2, 3 dias. 2, 3 dias emburrado, né? Ele que é de emburrar, eu não gosto. Mas ele gostava de ficar emburrado para poder ir pro mundo, né? Para poder sair. Tava bravo comigo e saía, né? Então, essa mudança. Hoje nós vivemos verdadeiramente a plenitude. Tem problemas? Tem. Mas hoje nós temos a palavra de Deus que nos respalda. Tudo que nós precisamos, né, amor? A gente busca. Nós temos os nossos mentores que estão ao nosso lado sempre, nos aconselhando, né? Então é maravilhoso. É esta nova vida que nós estamos tendo a oportunidade de viver na presença do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Está falando de Jesus. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? A pergunta é: quem é Jesus para você? Jesus entra no barco com os discípulos e o propósito era chegar à terra dos Gadarenos. Aquele lugar chamado Gadara estava possuído por demônios.
Eles agiam naquele território, dominavam aquele território. Eram principados, potestades, eram legiões de demônios. E Jesus então diz: nós vamos para outra margem. Ele entra no barco com os discípulos e surge uma grande tempestade. Diz que o barco era varrido de um lado para o outro. E Jesus repousava. E os discípulos, assustados, apavorados, eles se voltaram para Jesus e eles disseram: salva-nos. Eles clamaram: salva-nos. Estamos perecendo, nós vamos morrer. Então Jesus se levanta e ele repreende os ventos, ele repreende o mar, e houve uma grande bonança. E eles olhavam uns para os outros e diziam: quem é este homem? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O próprio Jesus, ele pega os discípulos e leva para uma região chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não era um lugar comum em Israel, era um lugar onde tinha ali muitos altares a deuses estranhos debaixo de uma influência grega. Jesus leva os discípulos, é um lugar de natureza exuberante, mas Jesus não leva os discípulos para um piquenique, ele leva os discípulos para uma experiência espiritual. Jesus vai colocá-los diante daqueles altares. Os judeus pouco entravam naquele lugar, porque para os judeus aquele lugar era os portais do inferno, porque ali se oferecia sacrifícios a deuses estranhos. Até hoje, quando nós vamos a Israel, em Cesareia de Filipe, lá no Monte Hermon, nas nascentes do Jordão, nós vamos encontrar ali os resquícios desses altares. Até hoje nós encontramos ali os resquícios desses altares construídos a esses deuses, uma entidade chamada Pan. Depois, se você buscar e pesquisar, você vai ver a deformidade que é essa entidade espiritual que eles adoravam. Também há altares a Zeus, debaixo desta influência helênica que havia naquele lugar. E Jesus está lá com os discípulos, e Jesus faz uma pergunta a eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que as pessoas elas pensam a meu respeito? Então vem a resposta. Um grupo diz que tu és Elias, outros Jeremias, um dos profetas que ressuscitara. Então cada um tinha uma visão a respeito de quem era Jesus. E Jesus vai olhar para os discípulos que já caminhavam com ele e vai dizer: eu quero saber de vocês. O que vocês pensam a meu respeito? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, que é Simão, debaixo de revelação do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: bem-aventurado és tu, Simão. Não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus te revelou quem eu sou. E verdadeiramente eu sou o Filho de Deus, o ungido de Deus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Para alguns, Jesus continua sendo aquele bebê que estava lá em Belém, que nasceu em Belém. Para alguns, Jesus continua sendo o Jesus histórico que ainda está ali crucificado. Para alguns, eles diziam simplesmente que Jesus era o filho de Davi. Quando Jesus ele expulsa um demônio, uma pessoa cega e muda, trouxeram a Jesus. Jesus repreende aquele espírito, e ele começou a ver, ele começou a falar, e eles questionavam e pensavam entre si: quem é ele? E alguns diziam: ele é o filho de Davi. Então, na concepção de alguns, Jesus era apenas o filho do carpinteiro ou um filho de Davi. Mas Jesus é muito mais que isso. Jesus, ele é o Messias. Jesus é o ungido de Deus, aquele que veio para morrer na cruz, para nos redimir, para nos resgatar, pagando um preço pela nossa salvação, e pagando um preço e levando sobre si as nossas maldições. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler.
foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. E o que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus assume a sua identidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. 20. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Jesus disse, e ele assume o que fora dito pelo profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. E a boa nova, Jesus traz consigo esta boa notícia, quebrando os grilhões e as cadeias da pobreza na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma e no nosso ser. A unção liberada através de Jesus que está sobre nós, para fazermos o que Ele fez e fazermos ainda obras maiores. Esta é a nossa chamada nesses dias: proclamarmos o Evangelho debaixo do nome poderoso de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é muito mais do que o filho de José, o filho do carpinteiro, o filho de Davi. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o ungido, com um propósito: trazer cura, libertação e restauração para toda a humanidade. Pergunta para o seu irmão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. Esta mulher samaritana cheia de dúvidas, e Jesus começa a falar com ela, e Jesus vai se revelando a ela, e ela diz assim, João 4 versículo 25: eu sei que o Messias, quando chamado Cristo vem, eu sei que o Messias chamado Cristo vem, quando Ele vier, nos explicará tudo. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu a ela? Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Imagina isso. Eu sei que o Messias chamado Cristo, Ele vem, e quando Ele vier, Ele vai nos explicar tudo. E Jesus vai dizer a ela: eu o sou. Imagina essa experiência, Jesus se revelando, se manifestando a esta mulher: eu sou. Jesus vai se revelar a ela e vai falar de uma fonte poderosa que poderia jorrar do seu interior, estabelecendo uma conexão com o trono de Deus. Jesus vai se revelando, Jesus vai se manifestando, e Ele vai assumir a sua identidade, e Ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. É Ele que traz a revelação, o entendimento e o discernimento para compreendermos quem Ele é e quem nós somos nele. Quando Pedro teve o entendimento de quem era Jesus, Jesus disse: agora eu vou falar quem você é. Eu vou mostrar quem você é. Tu és Pedro. Até então era Simão, uma identidade distorcida e uma concepção equivocada de si mesmo, um homem inseguro. Mas Jesus vai revelar uma nova identidade. A luz vai resplandecer sobre Pedro. Essa nova identidade vai se manifestar pela presença de Jesus. E aquele homem que outrora era tímido, medroso ou covarde, vai se tornar ousado e intrépido para proclamar as verdades de Jesus. Quem é Jesus para você? Pergunta para o teu irmão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus, Ele é chamado para ir à casa de Marta e de Maria. Ouça, Lázaro estava enfermo, Jesus amava Lázaro. Só que quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Marta vinha ao encontro de Jesus. Jesus disse: o teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei que um dia, na ressurreição dos mortos, porque ela conhecia a doutrina bíblica. Jesus disse: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a identidade de Jesus. Ele vai se revelando, Ele vai se manifestando.
Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, ele fala em João 14, do 1 ao 5, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele disse: vocês conhecem o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O nosso Jesus, Ele não está pendurado numa cruz. Ele morreu na cruz. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E hoje Ele está à destra do Pai e Ele intercede por nós. João o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por um ato de redenção, todos nós fomos alcançados. E hoje podemos ter comunhão com o nosso Deus. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Há poder no nome de Jesus para libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos. Há poder no nome de Jesus. E Ele nos delegou este poder. E nós estamos aqui no nome dEle para proclamar salvação, libertação e cura sobre todas as famílias da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Há poder no nome de Jesus para nos curar, para nos restaurar, para nos libertar. E eu quero proclamar este poder se manifestando na sua vida, este poder se manifestando na sua casa, este poder se manifestando lá no seu trabalho, que as cadeias do inferno sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje nós estamos neste lugar, debaixo da autoridade do nome de Jesus, para proclamarmos as boas novas do Evangelho. Você pode andar em novidade de vida. O diabo quer deixar você aprisionado no seu passado, mas hoje você pode colocar uma linha, o teu passado e o teu futuro, se desvencilhar completamente do seu passado, pelo poder do sangue de Jesus, que fora derramado na cruz do Calvário. Quem é Jesus para você? Os discípulos de Jesus, caminhando com Ele, já há algum tempo, não tinha ainda tido entendimento e compreensão de quem era Jesus. Quem é este que até os ventos e o mar Ele ordena, Ele obedecem? Quem é este? O Espírito Santo de Deus há de trazer entendimento e revelação a você para compreender quem é Jesus. E compreendendo quem é Jesus, Jesus vai revelar quem você é nele. Você é uma nova criatura nele. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo se faz novo. Diga poder no nome de Jesus. Diga poder no nome de Jesus. Todo o propósito do Pai em Cristo Jesus é para que tenhamos a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna não começa quando nós formos para o céu. Já estamos na vida eterna. Nós não morreremos. Nós somos como que ressuscitados no Espírito, vivificados, para vivermos em novidade de vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder suficiente para curar você, para libertar você, para transformar a sua vida por completo. Se renda ao poder do nome de Jesus. João capítulo 17, versículo 3. Atente para esse texto. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observe comigo Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro
em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. A salvação não está no sistema religioso. A salvação não está numa outra pessoa. A salvação para a humanidade está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Diga: a minha salvação está em Jesus. E porque nós cremos nele, nós somos salvos. Porque nós cremos no nome dele, nós alcançamos a salvação. Porque nós cremos nele, nós faremos as mesmas obras que ele fez, e faremos ainda obras maiores. Diga: obras maiores. Porque nós cremos nele, nós alcançamos a salvação. Porque nós cremos nele, nós faremos ainda obras maiores. Porque nós cremos nele, tudo que pedirmos ao... Esse tempo é um tempo também para o agradecimento. O salmista no Salmo 103, Davi, o maior compositor de salmos, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Tenha um espírito voltado para Deus em gratidão, porque ele tem feito grandes coisas. Deus tem te dado a vida, Deus tem te preservado. Mesmo que você tenha passado por lutas, o Senhor é com você. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus pelos feitos e pelas maravilhas que ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos e te bendizemos pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Pai, o Senhor tem nos agraciado com a vida, que é um dom que vem de ti. O Senhor tem nos agraciado com a salvação que veio através de Jesus Cristo, o teu Filho. Te agradecemos e te bendizemos pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem dado ordem aos teus anjos para nos livrar, para nos guardar. Deus, eu coloco diante de ti a nossa cidade, coloco diante de ti cada família de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul e do Brasil, das nações da terra. Deus, que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de restauração de sonhos, e que o teu nome seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Soon your eyes will see his kingdom come. So gather round in one accord. Lift your hands up and let's praise the Lord.